No universo dos animes, existem vários sistemas de poder em cada obra, cada qual com suas particularidades, como o chakra em Naruto, o haki em One Piece, o próprio Kai em Dragon Ball e vários outros. Porém, dentre todas as obras, uma se destaca como o sistema de poder mais complexo e bem desenvolvido de todos, o famoso Nen em Hunter x Hunter. Quer saber tudo sobre Nen? Vem comigo que eu te explico. Como o Nen é um sistema complexo, vamos dividir por tópicos para não ficar tão confuso. Primeiro, vamos definir o que é Nen. Basicamente, o Nen é o poder de controlar a própria energia vital, também conhecida como aura. Em Hunter x Hunter, todo ser vivo possui aura, porém ela fica retida em algo conhecido como microporos. Objetos conhecidos como nós de aura são poros do próprio corpo que prendem a aura, impedindo que ela vaze indefinidamente. O termo usuário de Nen, comumente usado na obra, refere-se a pessoas que já romperam os nós de aura, tornando-se muito mais perigosas do que pessoas que ainda não os romperam. Em Hunter x Hunter, existem duas formas de despertar o Nen. A primeira é muito mais complicada, exigindo do usuário muita meditação e conhecimento, podendo levar meses para conseguir controlar perfeitamente. Já a segunda forma é muito mais rápida, porém muito mais perigosa. Romper os nós de aura de forma forçada ao receber um pulso de aura de outra pessoa, como aconteceu com Gon e Killua. Esse método é muito desaprovado, pois pode levar a pessoa à morte por exaustão da aura. Agora vamos explicar as 4 formas principais do Nen: Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Ten é basicamente uma barreira de aura que circunda todo o corpo do usuário, servindo tanto como proteção física quanto mental, permitindo defender-se de ataques de Nen de outras pessoas e também de hostilidade. O Ten reduz bastante os danos físicos recebidos, porém isso depende de quem seja o adversário. Quanto mais forte o oponente, mais forte precisa ser o Ten. Mas e se o oponente também usar Ten? Nesse caso, ocorre um choque de aura, onde vence quem tiver a maior força de vontade. Zetsu é basicamente a habilidade de se ocultar, fazendo com que o usuário pareça uma pessoa comum aos olhos dos outros. O Zetsu pode ser usado por qualquer pessoa, pois seu princípio é suprimir a própria aura, algo que acontece naturalmente em pessoas que não são usuárias de Nen. O Zetsu é usado principalmente para perseguir um alvo sem ser percebido. Porém, contra usuários de Nen, isso pode ser uma faca de 2 gumes, já que eles podem notar que a aura de alguém simplesmente sumiu ou apareceu do nada. Por isso, um usuário de Zetsu geralmente o ativa muito antes de entrar na distância de percepção de outro usuário de Nen. Além disso, o Zetsu possui um atributo muito importante: permite uma recuperação mais rápida de fadiga extrema. Ren é basicamente a capacidade de criar aura. Mas por que criar aura se já se possui aura? O Ren é um pouco confuso, pois se trata da criação de uma nova forma de aura a partir da aura primária. Imagine uma mangueira com água vazando. Essa água é inofensiva. Mas se diminuirmos a saída e aumentarmos a pressão ao extremo, essa mesma água pode cortar até aço. O Ren funciona dessa mesma ideia. Ao comprimir a aura principal, cria-se uma aura muito mais poderosa, capaz de carregar as intenções do usuário. Esse é o princípio por trás do Ren. Hatsu, sendo o 4º princípio do Nen, é o mais complexo e diverso, possuindo a maior variedade de poderes em Hunter x Hunter. O Hatsu é basicamente a capacidade de projetar a aura secundária, criada a partir da aura primária, sobre os oponentes. Ataques de Hatsu podem ser fatais para usuários de Ten médios ou fracos. Imagine para pessoas comuns. O Hatsu pode carregar intenções boas ou malignas. Por isso, o domínio do Ten é essencial para não ser afetado por um Hatsu maligno, como vimos quando Gon e Killua encontram Hisoka. Basicamente, o Hatsu é a forma ofensiva do Ren secundário. O Ren cria a aura, e o Hatsu ataca. Agora vamos para uma parte que vai bugar sua cabeça. Em Hunter x Hunter, existem as famosas categorias de aura, divididas em 6 tipos de Nen, representadas no mangá por um hexágono: aprimorador, emissor, transmutador, manipulador, conjurador e especialista. A mais rara de todas. É muito importante decorar a posição de cada categoria, pois o Nen de um usuário pode variar conforme sua afinidade. Para descobrir a categoria de um usuário, existem 2 testes: o teste do copo d'água e o teste de personalidade.
No teste do copo d'água, ao exercer o Hatsu sobre a folha boiando na água, se o volume da água aumentar e transbordar, aprimorador. Se a água mudar de cor, emissor. Se a água mudar de sabor, transmutador. Se a folha apenas se mover, manipulador. Se surgirem impurezas ou objetos na água, conjurador. Se ocorrerem 2 ou mais efeitos ou algo fora do padrão, especialista. No teste de personalidade, aprimorador, direto e determinado. Emissor, impaciente e facilmente frustrado. Transmutador, instável e extravagante. Manipulador, lógico e argumentativo. Conjurador, sério e observador. Especialista, carismático e mais aberto. O método da água é o mais utilizado para definir a categoria de Nen. Os aprimoradores reforçam aquilo que já possuem de bom, aumentando força, velocidade, defesa e até inteligência, sendo um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Os emissores conseguem emitir sua aura para fora do corpo, mantendo sua força do início ao fim. Qualquer usuário pode emitir aura, mas com eficiência muito menor. Emissores também conseguem imbuir aura em objetos por longos períodos. Os transmutadores dão ao Hatsu propriedades de elementos ou objetos. Killua, por exemplo, transforma seu Nen em eletricidade, enquanto Hisoka o transforma em borracha, com propriedades elásticas. Os manipuladores estão entre os mais perigosos, podendo controlar objetos, animais e pessoas, transformando-os em marionetes. Muitas vezes, uma única aplicação de Nen é suficiente para finalizar uma batalha. Porém, um manipulador não pode controlar alguém que já esteja sob controle de outro. Os conjuradores materializam sua aura em objetos reais. Personagens como Cortopi, Shizuko e Kurapika são exemplos disso. Essa habilidade exige conhecimento profundo do objeto, como tamanho, peso, dimensão e até cheiro. Além disso, a conjuração permite criar condições e juramentos, tornando-a extremamente poderosa. A classe especialista é a mais rara de todas, permitindo habilidades que não se encaixam nas outras categorias. Kurapika, Crollo, Pitou e Nanika são exemplos. Eles podem criar poderes impossíveis para as outras categorias, como conceder desejos ou prever o futuro. Pertencer a uma categoria não impede o uso das outras. Um aprimorador, por exemplo, pode usar transmutação e emissão com certa eficiência. A proficiência funciona assim: categoria principal, 100%. Categorias vizinhas, 80%. Categorias intermediárias, 60%. Categoria oposta, 40%. A única exceção é o especialista, que não pode ser aprendido. Ou você nasce especialista ou jamais será. Dentro do hexágono, existem níveis de proficiência: ótimo, excelente, gênio e extremo. Gon adulto é um exemplo de aprimorador extremo, assim como Nanika é uma especialista extrema. Isso não significa ser o mais forte, mas sim ter alcançado o limite da categoria. Como você pode notar, o sistema de poder de Hunter x Hunter é extremamente complexo e fascinante. Fica a pergunta: como Yoshihiro Togashi conseguiu desenvolver algo tão bem pensado? O homem é simplesmente um gênio. Essa foi minha explicação sobre o Nen. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que achou de Hunter x Hunter e se conseguiu entender minha explicação. Até a próxima!